Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar juntos uma fonte sobre o livro de 1 Samuel. É um livro bíblico, né, que marca um momento chave ali na história de Israel. Aquela transição, sabe? Do período de juízes, aí para a chegada da monarquia. Exato. E o material que a gente está usando explora bastante isso. Como um Samuel mostra Deus agindo em momentos de crise, de mudança. Isso. E foca em temas como fé, liderança, os desafios que vêm com ela, né? E a soberania divina premiando tudo. Tudo através das histórias de personagens que, bom, são bem marcantes. Ana, Samuel, Saul, Davi. Personagens muito fortes. E a fonte descreve o livro como um cenário de batalhas externas, claro, mas talvez o mais interessante sejam as batalhas internas. Isso. As lutas que acontecem dentro de cada um. Ok, vamos desmembrar isso um pouco. Vamos lá. A fonte posiciona um Samuel como essa narrativa de como Deus levanta líderes, sabe? E transforma histórias, mesmo em tempos difíceis. Entender isso é bem relevante, eu acho. Com certeza. Poderíamos começar pela Ana. A história dela é, puxa, impactante. A questão da esterilidade, aquela angústia toda. Mas aí vem a oração dela. Uma oração persistente, né? De entrega total, mesmo na dor. Exatamente. E é dessa oração que nasce Samuel, que vai ser um profeta, assim, fundamental. E a lição que fica, segundo a fonte, é que muitas vezes a resposta de Deus começa aí, né? Num coração quebrantado, numa busca sincera. O que é fascinante aqui é como essa dor tão pessoal da Ana gera algo gigantesco, transformador para a nação inteira. Sim, na figura do Samuel. É incrível. Mostra um potencial enorme na vulnerabilidade quando ela é entregue, né? E aí, naturalmente, a gente chega em Samuel, chamado desde menino, né? E ele mostra uma disposição para ouvir Deus, para obedecer mesmo quando, tipo, a mensagem era dura de passar. Sim, ele não recua. E ele acumula funções importantes: profeta, juiz, intercessor. É muita responsabilidade. Muita. E aqui a análise que a gente tem ressalta muito isso, a importância de ouvir a voz de Deus. Sabe, de ter essa sensibilidade. E a necessidade de líderes íntegros. Isso é um ponto forte na análise. Sem dúvida, Samuel surge como essa figura que Deus levanta para guiar, mas também para confrontar, né? Numa época que talvez a conexão espiritual tivesse meio fraca. Isso reforça demais a ideia da fonte sobre integridade e sobre temor a Deus na liderança. Não é um extra, é a base. Mas aí a gente tem um contraste, né? Nem toda liderança segue esse caminho. Saul, o primeiro rei, começa com tudo, né? Forte, imponente, o pessoal gostou dele. A escolha popular, digamos assim. Isso. Só que aí vem o declínio. Orgulho, desobediência direta mesmo. E aquela busca por aprovação humana, né? Isso é fatal. Totalmente. E leva Deus a rejeitar o reinado dele, como a fonte aponta claramente. É, a história de Saul funciona quase como um alerta, um estudo de caso, sabe? Sobre os perigos do poder quando ele se desconecta da obediência a Deus. Ele claramente começa a valorizar mais o que as pessoas pensam do que a direção divina. Isso levanta uma questão importante. Sobre as armadilhas do poder, né? Exatamente. E como essa busca por validação externa pode minar tudo. As consequências da desobediência são bem claras ali. E, em contraste direto, Davi. Ah, Uma Davi. escolha que ninguém esperava, né? Um pastorzinho. O improvável. Mas a escolha divina, segundo o texto, foi pelo interior. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Isso é forte. Muito forte. E a unção dele ainda jovem e a vitória sobre Golias. São exemplos dessa fé, dessa coragem que vem de dentro. A lição que a fonte tira é essa. Deus olha o coração, não a aparência. E ele usa quem a gente menos espera. Se a gente conecta isso ao quadro geral, 1 Samuel é esse livro sobre transições. Juízes para reis, líderes que falham para líderes que buscam ser fiéis. E sobre batalhas, né? As físicas, claro, mas principalmente as espirituais, as da alma. E, acima de tudo, a soberania de Deus, né? Mesmo no meio do caos, das falhas humanas, ele está conduzindo a história. É isso. E a mensagem que parece ficar para quem lê hoje é um chamado à oração, à fidelidade, à coragem, como vimos nesses personagens. Então, resumindo o que a gente tirou dessa análise, o poder da oração, que vem da angústia, com Ana,
a importância vital da obediência e da integridade em Samuel. Os perigos enormes do orgulho e de buscar aprovação humana, no caso de Saul. E o valor imenso de ter um coração alinhado com Deus, como Davi. A conclusão que fica é que, apesar de tudo, tem um propósito maior acontecendo. E o sucesso de verdade está ligado à humildade e à obediência. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Essa fonte dá muita ênfase nas batalhas internas e nessa avaliação de Deus que olha o coração. Se naquelas histórias o caráter definia destinos tão grandes, que tipo de batalha interna hoje em dia molda a liderança? Molda as decisões importantes, dilemas éticos, luta contra o ego, busca por propósito. E como a gente poderia aplicar mais esse princípio de olhar além da aparência, valorizar a integridade de verdade nas nossas avaliações hoje? Fica aí para pensar.